ponto que eu quero chegar é que, assim, às vezes o cara sabe da importância de trabalhar o branding e tal, mas ele é engolido pela pressão da performance. E do dia a dia também, Né? E do dia a dia, da performance de uma cultura. Então, assim, cara, até onde vai, até onde estica essa corda, né? Eu acho que é muito desafiador também para quem, o lado mais fraco que é a agência, que precisa, né, pensar e executar bem e atender, enfim, né? É muito difícil a posição de todo mundo nesse negócio, até mesmo para a agência, porque se você, assim, a nossa missão é gerar inovação, né? Mas se você der mole, o seu dia a dia faz você fazer assim. E a inovação você consegue fazer quando você olha no horizonte e você consegue ver, sabe, olhar de longe e ver os padrões e poder se destacar desses padrões. Mas o dia a dia puxa todo mundo para o dia a dia. A sua missão é matar aqueles e-mails, matar aquela lista de tarefas. E isso te tira dessa visão mais do negócio como um todo. E eu acho que todo mundo sofre com isso. Não é uma posição, alguém mais, alguém menos. Acredito que se dá melhor quem consegue. O que eu falo com o meu time, por exemplo, cara, faz o dia a dia e tica o dia a dia o mais rápido e mais eficiente que você puder, a ponto dele não voltar. Ou seja, você vai fazer, ele vai ser profissional. Eficiente. Exatamente. Esse tempo aqui é o seu tempo de inovação, sabe? Usa isso daqui para pensar no que não te pediram. Porque ali você não tem o bloqueio de não tem que fazer desse jeito ou daquele jeito, e você está colocando uma oportunidade na mesa que ninguém viu. Então, eu acredito que a melhor maneira de navegar no mundo no meu caso de criação, né? Quando você tem objetivos o tempo todo e cada dia você tem eu falava, né, antigamente você tinha que matar o leão por dia. Hoje você tem que matar um leão, 2 jaguatiricas e uma capivara, senão você não ticou o dia ainda. E propiciar esse ambiente para criatividade, para inovação, né? Que eu acho que isso é muito difícil, assim. Quando você conversa com gestores de áreas de inovação de empresas, eles falam, cara, a inovação pode vir de qualquer lugar. Não precisa ser da minha área, né? Às vezes a pessoa traz um insight que ela viu na rua e a gente aqui, né, trabalha junto e tal. Mas para isso precisa ter um ambiente, né? A cultura, né? Precisa ter não só o espaço, mas esse mindset, né? Porque nunca vai ter um espaço, sim, vamos pegar essa semana, né? Não vai ter isso. Às vezes até tem algumas empresas que fazem, mas é isso aí, é uma raridade. E às vezes nada garante que naquela semana a ideia vai acontecer. Nesse momento, uma agência também, no fim das contas, ajuda muito, né? O Darwin falava que quem descobriu a água certamente não foi um peixe. Porque quando você está imerso numa coisa, você não consegue ter esse distanciamento para ver. Por isso que eu falo, não, o negócio é olhar por cima para você ver os padrões. Então, eu acho até mais provável, se uma empresa que tem a escuta ativa, que se abre para ouvir opiniões de gente que não necessariamente entende como aquele departamento entende do assunto, ela tem muito mais propensão de fazer coisas inovadoras. Outra coisa que é importante é ter um ambiente onde seja permitido o cara falar uma bobagem. Porque a diferença entre o genial e a bobagem é só que fez e aconteceu. Sim. Porque todos parecem bobagem no início, ou parecem uma maluquice. E de uma bobagem nasce uma ideia realmente, né? Se é novo, ela parece ou estranho, ou uma maluquice, ou você está preparado para ouvir aquilo. Porque muita gente às vezes não está preparado para ouvir a novidade. E aí parece uma coisa muito estranha. Então, assim, em propaganda isso é muito claro, né? O brainstorm, o ambiente de brainstorm, você pode falar besteira, porque dá besteira, de besteira em besteira em besteira, uma hora tem uma coisa ali, quando você olha, e tem um processo, né? Que é muito legal, que assim, eu volto e meia, o estudante pergunta, como é que você faz para lidar com o bloqueio criativo? Pô, cara, o bloqueio criativo não existe. Como não existe? Não existe, não sei o que. Então, vou te explicar. O bloqueio criativo é o seguinte, existem fases da criação. O bloqueio criativo é que você está pegando uma fase lá do final e jogando na frente. Como é que acontece? Você recebe a informação, depois você coleta os dados, aí você começa a fazer o brainstorm, né? A tempestade de ideias lá que chamam. Você começa a falar um monte de bobagem, vai fazendo combinações aleatórias, coisas que você nunca imaginou. E se eu puser pasta de amendoim, se eu fizer de cabeça para baixo, se eu fizer ao contrário, se eu pintar de laranja. Depois você vem para verificação e aí você olha aquilo que a gente tem, que você tem, e depois você implementa e sofistica. O problema do bloqueio criativo é quando você pega a fase de verificação e joga na fase de brainstorm. Então você fala uma bobagem e fala, não, isso não vai ser legal. Mas e se eu fizer, não, isso não vai ser legal. Então, assim, na verdade, você não se deixa. Você não se deixa experimentar. Então você acha que está bloqueado porque você está se bloqueando.
você não julga o brainstorm, você julga depois, em outro momento. Então enche, por exemplo, eu só leio um título meu e eu tenho bastante tempo de carreira. Poderia ser rápido, eu conheço até gente que faz menos. Mas eu só leio um título meu depois que eu estou na terceira página. Aí eu dou uma olhada, vejo o que tem, faço uma segunda leva, deleto tudo que eu não gosto, mantenho aquelas, faço de novo. Porque você aprende no processo. E você não consegue virar e falar assim, essa ideia é muito maneira. Pô, mas você nem viu todas as 68 outras, sabe? Depois que você vê as outras, você entende, não, podia por aqui, não dá, por aqui vai dar nisso, por aqui não é tão conveniente pro cara, por aqui eu estou dizendo uma coisa que eu não deveria estar dizendo. Até que você tem o critério para poder avaliar aquele trabalho. Então você aprende muito com cada job. A gente fala de lata de extrato de tomate, a gente gasta um tempo falando de extrato de tomate. Então parece que a gente é muito inteligente, mas na verdade não. Putz, você pegou um cara e botou ele dedicado a falar de uma coisa que ninguém parou para pensar. É natural que coisas originais surjam. Então, o problema de uma empresa, de um departamento, por que ele tem dificuldade de achar inovação? Porque você conhece todas as regras. Você sabe tudo que não pode. Então, talvez o macete seja exatamente isso. Chama esse cara aí que você nunca ouviu a opinião lá, do outro departamento. Pega um cara de fora que não conhece esse negócio e bota ele aqui para falar sobre isso. Então, provavelmente você vai ser desafiado, vão surgir coisas que você não imaginou. Você vai falar, não, isso é uma bobagem, isso nunca rolou. Eu vejo em reuniões o cara fala assim, sabe, tipo, ele nunca tinha visto isso, mas era óbvio. Por que ele não vê? Porque ele sabe que não dá, porque ele nunca tinha tentado, mas ele nunca tinha tentado desse jeito. Ele já cria tolhido, né? Ele já cria na etapa de verificação. E é muito difícil sair disso principalmente quanto mais bem sucedido você é, mais difícil é você se colocar nessa posição de arriscar e ousar. É tipo, tem gente que não gosta de aprender idioma, por exemplo, porque no idioma tem a fase do errar. E aí certas pessoas entram nesse personagem que tem que ser certeiro, infalível, não sei o quê, e eles acabam se tolhindo tanto dessa parte lúdica, que é muito legal, de tentar achar brechas e maneiras que ninguém pensou, quanto de precisar disso, né? De ter que... Então, assim, é muito útil fazer rodadas de criação, a gente faz muito hackathon, que é um negócio muito legal, ou brainstorms, que é eu tenho um problema, como é que eu resolvo esse problema? E sempre tem uma solução, cara. Sempre tem uma solução, às vezes com os mesmos elementos que tinha. Só que você combina de outro jeito, às vezes é um caminhão que estava encostado, às vezes é um departamento que nunca serviu para aquilo. E aí, sabe, de um outro ângulo, abre várias outras portas que não Cara, é muito legal você trouxe, porque eu acho que se aplica a qualquer coisa, né? Tipo, por isso que as pessoas falam muito sobre, quando você está começando a empreender e você tem o seu negócio novo, você ali testa muito e faz várias formas para procurar a sua melhor eficiência, seu melhor processo, seu melhor fluxo. Até que você aprende, aí você chega num patamar. Começa a diminuir os testes. Né? E aí você começa a chegar num patamar assim, não vou fazer assim. Mas quando você está começando, você testa um monte. Aí não tem problema, não tem mico errar, não tem mico. E depois você chega num dado nível e você deixa de experimentar tanto, né? Você e aí que deixa de se arriscar. E aí, essa é bobagem. Se você olhar, as inovações aconteceram muito aqui, e aí quando você acha que aprendeu, mas você deixou de estar... O mais legal que é estar fazendo essas experimentações. Essa é uma das maiores dores das startups, né? Se a gente pensar. Quando eles chegam num patamar, eles também começam a se encaixotar mais, e aí, tipo, mas aí... E aí querem fazer coisas mais ambiciosas. Vamos escalar e tal. Uma vez eu conversando com um cara... do iFood, assim, quando ele pensou na forma de escalar para o Brasil todo, com os CDs e tal. E aí ele foi muito mais difícil, porque ele estava anos na companhia e ele falou, cara, tive muito encaixotamento, assim, à medida que quando eu estava no início, os caras, compravam muito mais as ideias, sabe?